Live. Fecha as pernas pra você não ficar chacoalhando Tá. a mesa. E agora? I have no request. Não. Aí. Não é esse botãozinho aí? Invite to join. When someone joins, anyone who can see their live videos can also watch this one. Beleza, é isso? Não é aí? É aí. Não é aí. É aqui, ó. É aqui. É aí que eu pus e ele não entrou. Tá, mas vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Aí. Leandro. Cadê? Hang on. Ó, cabelinho. É careca de italiano já. Pra fazer par com a live. Cadê ele? Será que ele não sabe? Tá. Devia aparecer aí um request. É, se ele pega um request. Opa. Olha lá. Como unable to join? Deu unable de novo? Deu. Será que ele que tem que convidar eu lá? Será que ele tá com problema de logar? Leandro, tenta entrar na live, que a gente não tá conseguindo te convidar. Deu 7 horas, quer dizer. Não tem problema, a primeira live, tudo pode acontecer, a gente não precisa ficar bravo, a gente tá aqui, tá no horário, o pessoal ainda não apareceu, a gente tá aqui para poder, olha lá, Morzona. E o Abruzzo não consegue logar na live, cadê o Abruzzo? Ei, Abruzzo, dove, join, mas não join na live, né, o join? Aqui, ó. Deu Agora certo? Agora foi. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá, unable to join. Como assim? Accept. Accept. E aí? Será que ele tá fazendo merda? Aí! Olha lá! Aê! Oh, deu certo! Ao vivo não tem rascunho, não. Hã? Ao vivo não tem rascunho, não. Ao vivo não tem rascunho velho pra fazer essas merdas de internet, é fogo, né, meu? Entrou? Estamos Pronto, ao vivo. começamos então. Boa noite, né? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tá bonito, ficou ótima a bandeira, gostei. Ó, meu Gostou? mano, aqui, ó. Tá dando reflexo, mas tá bom também, Esconde um pouquinho aí que tá tudo certo. né? Mas tá ótimo. Vamos lá, Isso aí. boa noite, gente. Vamos começar aí. Antenato da Abruzzo, a primeira de muitas. Assim esperamos, né? Eu sou Thiago Taricani, esse é Leandro Colaneri, nosso amigo, parceiro. Já Eu de... convidado, você também, somos ambos convidados e hosts da live um do outro, né? Já são o quê? Uns 5 anos já, né, Thiago? Hã? Já são uns 5 anos, mais ou menos, né? Já são uns anos, né, cara? Já tá ficando careca já de tanto tempo. Pois é. Ó, a minha tá crescendo, ó. Uma hora chega lá. Fica escondida aqui, ó. Beleza. Bom, vamos lá, né? Vamos começar. Afinal, nós estamos aqui para falar de cidadania. E depois, posteriormente, a gente aceita sugestões, perguntas, dúvidas, questionamentos, mas depois. Isso Tá? aí. Por enquanto, vamos lá. Então, vou falar um pouco aqui de mim, depois você se apresenta, Claro. fala um pouco de você, da nossa história, como que nós chegamos até aqui, né? Afinal, apesar de termos nascido cidadãos, tivemos que ir atrás, pastar um pouquinho, até conseguir reconhecer, né? A minha história começou há muito tempo atrás, criança ainda. Meu pai já fazia isso, já procurava documento,
né? Naquela época não tinha internet, não tinha nada, não tinha WhatsApp, não tinha Exatamente. Instagram, nem por e-mail, cartório não aceitava nada, tinha que ir pessoalmente. Na época nós tivemos que corrigir o nome, mesmo que uma letra, porque era obrigatório, ninguém aceitava nada diferente disso. Hoje já facilitou um pouco, né? Já está bastante. Você tinha a legalização consular, né? A legalização consular, sim, que é o que substituiu, foi substituído pelo apostilamento. O carimbinho, você levava tudo no consulado, eles davam um carimbinho, ligavam uma na outra, grampeava, você não podia mais desfazer aquilo ali. Desfizesse aquilo ali, você perdia a certidão. Tinha que cuidar igual um bebê. Perdi todos os documentos, né? Né? Como eu estava te falando hoje aí, antes disso, espera aí que apareceu um negócio aqui, request. Tem que ficar aceitando? Não? Não pode Você aceitar, mas Mas ninguém se aceitar, aparece gente aqui dentro. Tá, tá. Não, desculpa, eu tô aprendendo ainda. Eu tô novinho ainda, mas eu tô aprendendo. Então, vamos lá. É isso, né? Começamos aqui, então. Eu, como eu estava te falando hoje, fui proibido de antecipar a história da live, mas vou contar ela aqui. Como eu disse, na data do evento com as Torres Gêmeas, a gente estava fazendo um calvário aí pelo interior de São Paulo. Isso eu tinha 16 anos para 17, algo assim. E foi também mais ou menos na mesma época que eu acabei estando na cidade do meu antenato, né? Do meu bisavô, em Vicoli. Coincidentemente, somos bem perto um do outro ali. Está a nossa bandeira aí para ilustrar o ocorrido. Sim. Daí, então, passamos por muitas cidades para pegar a retificação das certidões. Retificamos o nome. Depois de uns anos que nós fomos conseguir dar entrada por residência, que depois acabou decaindo um pouco aí o interesse, né? Veio aquela história da grande naturalização, que depois a gente vai falar um pouco mais também, e que agora novamente caiu por terra, facilitando de novo, né? A retomada da cidadania por residência. Agora, né? Hã? E ao que parece em definitivo agora, né? Parece, né? Ao que tudo indica, para quem tem interesse de fazer lá, eu acredito que seja muito bom, né? Para quem tem interesse, disponibilidade de tempo, está disposto a pagar o preço do euro também para moradia, alimentação, passagem e tudo mais. Parece que volta a valer a pena, né? Porque administrativo eles não davam direito de recurso, não vai fazer e pronto. Né? Enfim, e depois de tudo isso, a minha é o pai do pai do pai. Então, caso não tivesse a retificação, que hoje não precisaria ser feita, né? Que é uma letra só, teria sido muito mais fácil, mas faz parte. E é isso. No fim, fomos para lá, reconhecemos. Já tem mais aí de 10 anos da minha cidadania. Meu pai, a dele, tem muito mais que isso. Meu irmão, no fim das contas, com um pouco mais de um ano de idade, acabou virando cidadão antes de mim. Aproveitou. Já nasceu pronto, né? Hã? Já nasceu pronto? Já nasceu pronto, aproveitou toda a dificuldade e virou cidadão. Isso aí. E é isso, não sei. Da minha parte, por enquanto, é isso. Somos ambos advogados, né? Para quem não sabe. Estudamos profundamente e continuamente o assunto. Isso nós vamos falar um pouco mais também depois. E conta um pouco aí da tua cidade, da tua história, do teu processo que está com a gente, inclusive. Pois é, né? É uma situação curiosa. Foi já há muito tempo atrás, vinha essa informação da família, olha, tem direito. Tá, e nunca corremos atrás. Num dado momento, acho que foi 2012, 13, deu aquele estalo e vamos começar a procurar, né? Vamos começar a procurar e a coisa não evoluía, não tinha informação, né? Até que, eu não me recordo agora em que ano que foi, meu pai conversou com a tia dele, que é a caçula, irmã do meu avô, era a caçula, e ela falou, não, existem informações, a cidade é tal,
e o fulano, que é primo do seu pai, ele é reconhecido, né? Ele é cidadão italiano. E aí a gente passou a procurar esse primo do meu pai, né? Ele se chama Dionino. E o Dionino foi um cara muito solícito. Falou, não, vem aqui na minha casa que eu vou te falar o caminho das pedras. Ele mora em Capivari, tem um sítio lá, uma chácara, e nos recebeu no final de tarde. Fala, conversa, conta história, café, chá, bolo, e eu naquela ansiedade, cara, preciso saber, né? Você está contando um monte de história, veio daqui, veio dali, meu pai era tanoeiro, fazia barril de vinho, veio fazer isso aqui no Brasil, e o avô do meu pai era açougueiro, então... E a conversa evoluía e não chegava onde eu queria. Até que ele falou, não, eu estive na cidade, a cidade se chama Castiglione Messer Marino, fica na província de Chieti, né, região da Abruzzo. E então você precisa pedir lá a certidão de nascimento do seu bisavô, o avô do meu pai. E aí eu já tinha as informações de ter as certidões, etc. A família do meu pai é uma família praticamente enraizada em Capivari. Eu tive, com exceção das minhas certidões aqui de Campinas, o casamento dos meus pais em Sumaré e o casamento do meu bisavô que ocorreu em Indaiatuba. O resto estava tudo em Capivari. Então, foi praticamente uma ida ao cartório e eu resolvi tudo, né? E aí eu percebi que existiam alguns erros. E naquela época, que era por volta de 2015, tinha aquele burburinho de corrige, não corrige, você não sabe na mão de quem vai cair, na dúvida é melhor corrigir. Falei, tá bom, sou advogado, eu tenho esse livre acesso, né? Eu uso o ócio a meu favor, né? Quando eu estiver sem fazer nada, eu vou lá e faço a retificação. Fiz a retificação judicial, demorou aí por volta de um ano. Inclusive recebi 2 certidões de nascimento do meu bisavô. A primeira em 2015, que veio mofada, acho que veio no fundo do malote do correio, no navio, molhou, enfim. E a outra veio em 2017. A de 2017 instruiu o processo do pedido de cidadania, né? A de 2015 instruiu o pedido de retificação. Ela veio em dezembro de 2015. E fiz todas as retificações, obtive todas as certidões, e aí era aquele momento, eu já tinha me inscrito no consulado, na fila do consulado, iria fazer pelo consulado, e aí teve aquele burburinho, acho que foi no Facebook, da tal de FIDA, né? A notificação para que por um advogado na Itália, para que o consulado cumprisse com a questão do prazo da lei, né? E algumas pessoas tiveram sucesso, né? Algumas pessoas tiveram sucesso com a Adfida. Eu tentei, fiz contato com o Ruggiero, que era o advogado da vez lá, né, que todo mundo falava dele, fiz contato com ele. Beleza. O consulado se negou. Foi quando o consulado começou a se negar. Foi. É lei de Murphy, né? Se alguma coisa pode dar errado, com certeza dará. E aí o consulado se negou, falei, qual que é o caminho agora? Aí, nesse meio tempo, o seu pai apareceu. E você travou. Pronto, destravou. Tá sem som. Mas o consulado se negou a quê? O consulado se negou a receber Alô? Não, mas... Tu voltei? Ó. O consulado se negou... Vamos lá, ele recebeu a Adfida. O que é a Adfida? Era uma notificação, né? Ele recebeu a Adfida, mas ele se negou a cumprir, dizendo que o seguinte, olha, eu tenho que respeitar a fila do consulado, né? Simplesmente eu tenho que respeitar essa fila vai ser respeitada, né? A partir daí, seu pai falou assim, por que você não faz por residência? Falei, porque eu tenho 2 filhas pequenas. Não posso me ausentar. Não, 15 dias, coisa e tal. Falei, cara, 15 dias não vai dar certo. Já teve a questão da Adfida que deu errado, tal.
Ah, então vamos tentar com um advogado. Falei, tá bom, vamos começar a procurar um advogado. E aí eu comecei a procurar um advogado. Eu já fazia aula de italiano. Muito bom. Qual foi a minha surpresa? Isso facilitou o contato com o advogado. Encontrei um Sim. advogado. E eu falei, puxa vida, agora é hora de dar um jeito, porque esse custo era um custo alto, né? E nesse meio tempo, o que aconteceu? Primeiro veio o Rafael, também quero obter as certidões, tal, vamos fazer a retificação, fiz a retificação, ajudei um, ajudei o outro, aí eu peguei gosto, né? Peguei gosto e falei, vou começar a fazer isso profissionalmente. E foi quando eu fiz o contato com o advogado na Itália. Aí eu falei para ele, tô fazendo aqui o curso de italiano, eu sou advogado, e tem essa situação aqui de alguns amigos, a gente precisa... o seu áudio está com bastante delay. Você tem como está travando aqui, está travando lá, está travando onde? Acho que está travando nele, porque aqui a internet... Você acha... E aí, travou? Nós estamos tentando descobrir, mas eu acho que é você que está travando. Enfim, segue falando, toca o barco. Aqui. Toca o barco. Não, eu também, eu acho isso muito interessante, porque além de tudo a gente acaba tendo um contato com a nossa ancestralidade, né? Obrigatoriamente a gente acaba sabendo de coisas aí que talvez pudessem parecer pouco importantes, mas é legal saber, né? A profissão que cada um tinha, onde morava, muitas vezes do que morreu, porque aí você acaba até sabendo de algum hábito ou outro, profissional. Enfim, são muitas as possibilidades, né? Acaba descobrindo os que casaram 2 vezes, os que nunca casaram. Os que mudaram de nome. É? Os que mentiram de idade. Os que mentiram a idade, né? Que depois causam ninguém problema. acredita que isso acontece, mas acontece e não é pouco, né? Aí toca fazer retificação, né? Mente a idade, toca fazer retificação para acertar o que o cidadão lá quis dar um gato, né? No futebol, gato, né? Mente quis aparecer mais novo ou mais velho, mais importante ou menos importante. Categoria inferior. Você tá aí? Tá, né? Momento do casamento. Exato. Aí gera um erro declaratório, que aí obrigatoriamente vai ter que ser corrigido via judicial, o cartório se nega a fazer. A questão da retificação eu achei interessante, né? Eu tive um caso aqui em Campinas, recente, e falei, e aí? Né? O que você não faz administrativamente? Eu não acrescento informações. Tudo que tiver errado, a gente corrige. Né? Mas faltou informação, tem que acrescentar, eu não acrescento, precisa de ordem judicial. Então vamos lá. Que legal. De alguma coisa. No exemplo, o cara tinha um nome composto no nascimento dele, só que no casamento não tinha. E você tem que ver a necessidade Sim. ali, se vai refletir muita coisa ou não. Eu entendo que, no caso, seria até para fazer a retificação judicial, para corrigir de maneira correta e acrescentar informação faltante, né? Mas o cliente tinha ali uma certa pressa e assumiu o risco. Então, acabamos fazendo administrativamente mesmo. Né? Eu acho que... Mas deu certo. Até agora ninguém reclamou. Então, acredito que deu certo, sim. Tá. Não, eu acho isso importante, porque assim... né? Tanto que está em todos os consulados, não só do Brasil, do mundo. Qualquer coisa deve ser retificado, né? Então, muitas vezes a pessoa pergunta para a gente, mas doutor, eu preciso retificar, né?
Precisar, precisa, né? Porque está na lei. Pela lei, todo erro deve ser retificado. Ponto. Correto. Mesmo que seja uma letra, né? Mas aí isso não quer dizer que a gente vai retificar todo e qualquer erro, porque por conta de experiência e de outros tendo aí prática, vai aprendendo aqui um juiz aqui, outro ali, o próprio cartório. Eu consegui algumas retificações esses dias aí, uma letrinha aqui, uma outra coisinha ali, aqui para você, e de Ângelo vira Ângela, e tá tudo bem, não tem problema, isso daí e tal, e toca o barco, entendeu? Mas assim, de fato, Exato. né, até para que as pessoas entendam, que às vezes a gente fala, olha, precisar, precisa, né? Mas dependendo de pressa, de tipo de erro, ou às vezes até da experiência que a gente já teve com outros casos, a gente acaba até sugerindo e fala, não, vamos tentar dessa forma e vamos ver o que acontece. Né? Até porque Sim. também não é o fim do mundo. Pode ser que Sim. lá na frente passe, pode ser que o juiz simplesmente fale, olha, essa certidão aqui eu vou ter que retificar, remarca uma audiência aí para uma data posterior e o tempo que a gente ia perder agora retificando sem pressa, talvez lá na frente retifica mais rápido, até porque já, né, já pode até anexar o pedido de lá aqui e falar, olha, eu tenho pressa na retificação, existe um mandado judicial aí para a gente poder retificar esse documento em específico. Aqui em São Paulo a gente tem 2 cenários no judicial. São Paulo capital tem vara especializada em registro público. Sim. No interior e as demais comarcas não tem vara especializada em registro público. O que a gente vê? Para aquelas pessoas que se submetem à competência da capital, que eles podem se valer da vara especializada, tem processo que termina com 40 dias. Uma retificação judicial com 40 dias com trânsito julgado. Então. Aí quando você cai aqui no interior, tem vara e tem vara. Eu já percebi, eu tenho um certo fluxo numa vara que eu vejo que ele funciona. Entendeu? Não é 40 dias, mas é coisa que a gente vê que em 6 meses vai resolver. Ao passo que outras varas, a coisa não anda da mesma maneira. Né? Não a gente percebe que o Ministério Público tem uma opinião formada de uma certa maneira diferente, né? O juiz também, cada passo processual que acontece, ele manda intimar o MP, então isso atrasa bastante, né? Por mais que a gente entre com tudo mastigado, tudo pronto, acontece isso, né? Mas assim, eu vejo, tem alguns juízes que parece que já pegaram o jeito, e eu tive um pouco de sorte desses processos serem distribuídos para essa vara em específico, e a coisa está andando legal. Até porque, assim, para a gente esclarecer essa questão da vara, não existe uma obrigatoriedade de varas, correto? Não, na verdade, né? A obrigatoriedade... Qualquer juiz pode tratar disso. Não precisaria obrigatoriamente... Qualquer juiz pode tratar disso, porém, ele observa a competência territorial. Onde você mora? Você mora em São Caetano. Então você tem que entrar com o processo em São Caetano. Né? No juízo de São Caetano. Você não pode escolher, eu quero entrar com o processo na área de registro público na capital. Então você tem que se submeter à questão da competência originária. Mas a minha família tem registros do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas e da Bahia. O juízo tem a competência para isso. Ele não pode se opor a fazer porque, de repente, todas as certidões são de um determinado município ou de um determinado... Você pode dar entrada ali. Não, mesmo que as certidões... Estou dizendo que o juízo ele não pode se opor a fazer a retificação
única e exclusivamente porque os registros não são de onde você mora. Que é o caso que é isso que a gente vê aí, até conversamos esses dias aí, que o juiz manda ser feita a retificação no município de origem, de competência. Isso não, claramente é algo que não deveria ser feito, né? Está desconhecendo, ele está alegando desconhecimento da lei, no caso, né? o que ele não poderia, né? O que Ele não acontece? poderia. Ele alega uma incompetência territorial que, na verdade, gera um conflito de competência, né? É, você não mora em Belo Horizonte, mas você tem um registro lá de Belo Horizonte do seu avô para retificar, Sim. né? Se o juiz daqui ele se nega a retificar esse registro, você vai se socorrer lá ao juiz de Belo Horizonte. Tudo bem, se for um processo só, melhor, um registro só a ser retificado, tá, né? Mas você perde a segurança jurídica do procedimento, né? A gente tem o princípio do juiz natural. E o juiz natural, no caso, é o juiz da. Nossa, a internet dele, Entendeu? né? É a dele, é a Desliga, internet dele. desliga tudo que você tiver Bom, enfim, vou continuar. Eu quero até. Tá. Ó, eu acho que a tua internet tá péssima, viu? Mas tem advogado, né? A gente não tá aqui para falar o que é certo e o que é errado do trabalho de outros profissionais, mas eu falo o que eu gostaria de faço. puxar o assunto. Hã? Eu falo do que eu faço, né? Exato, exato, né? E O assim, que dá certo, o que não der certo também a gente fala porque é aprendizado, o que né? então, é isso que eu queria falar. Eu queria falar de algo que fazem e não dá certo, e não adianta tentar fazer, por mais que acham plausível, que é tentar intimar o consulado a apresentar a documentação, seja de outro familiar que já tirou a cidadania, ou seja do teu próprio processo que o consulado pegou e se negou a fazer e se negou também a devolver. Você deve saber, a gente tem um caso desse. E Isso, assim, não vão apresentar, não vão cumprir, não vão se submeter. A lei deles não é a brasileira e eles não têm obrigação a se submeter à lei brasileira, né? Caso tenham interesse em interpelar o consulado para apresentar qualquer coisa, teria que entrar na Itália e lá sim obrigar ele a apresentar alguma coisa, mas aí de novo, né? Se a gente vai entrar lá na Itália para obrigar o consulado a alguma coisa, é melhor já entrar na Itália e obrigar o consulado a reconhecer a cidadania, né? Ao invés de obrigar o consulado a apresentar documentação. aí você já entra com os dois pés na porta, né? E é interessante que não se obriga o consulado a registrar, porque o consulado, o que ele faz? Ele faz, às vezes, no despachante, né? Ele recebe a documentação e encaminha a sua documentação para o comune do seu antepassado, lá, do seu dante causa. Ele nada mais é do Então, a que um sentença do intermediário juiz da Itália, ela da via supre administrativa, esse né? serviço, né? É, o consulado ele nada mais é do que um intermediário na via administrativa, né? Muito, Exato, exato. muito se fala por aí que existe a via administrativa, que é por residência, o consulado e o judiciário.
é uma via só, né? Administrativa, que quando não é aproveitada ou quando não é atendida, administrativa, a obrigação dele de fazer a parte dele, de dar a entrada administrativa, aí sim parte-se para o judicial, e a via judicial única e exclusivamente para o que é única e exclusivamente judicial, que é a via materna e os descendentes de regiões específicas, que aí sim não há que se falar administrativo, porque tira o consulado do meio do caminho, tira o comune do meio do caminho, até porque eles não fazem parte disso daí, né? E aí sim existe uma outra via, mas eu acho que aos ouvidos de quem escuta, né, e não tem um bom entendimento do que ocorre, da possibilidade, parece que são assim muitas vias que eu posso escolher, eu posso fazer por aqui, por ali, eu posso morar lá, eu posso entrar na justiça, eu posso ir no consulado, e na verdade são muitas vias de um caminho só. Na verdade, o pedido ele é administrativo e ele tem dois caminhos, que é da residência e o do consulado. Os demais são as exceções da regra, né? Sim, que acabou virando a regra, né? Exato. Acabou virando a regra porque a regra não funciona. Exato. Aí a regra deixa de funcionar e a exceção vira a regra, né? A justiça, Exatamente. ela se mostra igual sempre. A justiça, eles fazem questão de se mostrar iguais. Você sabe por quê, né? Mostrar que funciona. Funciona exatamente igual. Exatamente igual. O nosso direito, ele vem do direito romano e a nossa burocracia aqui no Brasil, ela é fortemente inspirada na burocracia italiana. Então, temos o melhor dos dois mundos aqui. Sim, sim, sim. Temos praticamente um paraíso na Terra. Exatamente. Ai, meu Deus. E o que a gente pode falar? Você acha que... Vocês tinham que falar do básico, né? Vocês estão falando já... O básico. Vamos ao básico, então. O básico, não sei, né? Ao meu ver, se me corrija se eu estiver errado, você acrescenta. Depois também você fala aí o que você acha que é o básico. Eu acho que o básico, ele parece até super simples, né? A gente precisa aí identificar o italiano, que é quem dá o direito à causa. A gente precisa todas as certidões de nascimento, casamento, e eu aconselho as de óbito também, apesar de não ser uma obrigatoriedade, né? Mas eu acho que para evitar até contratempos no meio do caminho aí e ter que voltar para trás ou ter que, de repente, gastar um outro dinheiro... Exato. Excesso de cautela. É mais fácil já entregar a mais, né? Como sempre, né? Como a gente aprende no direito. É mais fácil entregar jamais, então é mais fácil apresentar todas as certidões, nascimento, casamento e óbito, legalizá-las, de que modo? Traduzido, apostilado, que é o que substituiu a legalização no consulado, né? A apostila, a gente pode depois também tratar ela num capítulo mais aprofundado sobre a apostila, mas a apostila eu tive no evento em 2016, na audiência pública aqui, que explicou um pouco mais, que apresentaram os modelos do documento e tudo mais. E assim, a apostila nada mais é do que um selo, né? É um selo de legalização. Ou seja, nada mais é do que o consulado já fazia. E aí o governo brasileiro viu a possibilidade de gerar aí receita para o próprio governo brasileiro, que não era gerada, né? Só o governo italiano levava dinheiro nessa daí. Vamos apostilar os documentos, ratificaram e botaram em vigor um acordo que já existia há praticamente 50 anos. Detalhe. Levantou o dedinho aí. Foi. Acrescentar. A apostila de Aia vem de apostile,
francês, né? O francês que é o selo, como você disse. O documento que vem da Itália Exato. apostilado Uma para a gente... chancela. Chancela, tá. O documento que vem da Itália apostilado para que a gente faça uso para retificações, enfim, aqui no Brasil, ele vem carimbado. É um carimbo. Ele vem só um carimbo, né? E a assinatura do oficial que fez a apostila, a chancela, né? Não tem um elemento 3D, não tem um papel moeda, como nós temos aqui no Brasil. Então, queira ou não, o nosso apostilamento é muito mais seguro do que o deles. O nosso apostilamento, ele tem que ser mais seguro, né? Por razões óbvias, que a gente não precisa nem entrar a fundo aqui, mas o nosso apostilamento, ele tem que ser mais seguro, né? Tanto que aqui a gente legaliza a assinatura, a gente legaliza a legalização da assinatura, né? Porque o cartorário, ele tem fé pública, e aí Exatamente. a gente legaliza a assinatura dele, que já tem fé pública, Que é o que eu falo. Uma outra ferramenta do governo de fé pública. É o reconhecimento de firma internacional. Pronto. Isso. Feito em papel moeda, com QR Code, que é facilmente verificável em qualquer situação, né? Eu acho interessantíssimo, na verdade, essa apostila aí. Eu acho um negócio super bacana. E para quem está escutando, não é uma encadernação, hein? Né? Não é mandar botar um espiral na certidão, fazer um monte de furo Jamais. e grudar uma na outra para ela poder ficar bonitinha assim, ó. Jamais, jamais. Não, é Tem só tem muito mais burocracia carimbo. por trás disso do que... É o carimbo, né? É a apostila. E aí, a apostila que vem da Itália, eu acho que isso também a gente pode até depois fazer uma outra abordagem da apostila, porque eu acho que a apostila ela tem uma coisa aí bem complexa, né? Que é até a questão que a gente discute muito aí do apostilamento da certidão italiana para uso, que muitos aí vendem isso para o cidadão, para o cliente, e no fundo não sabem nem o que estão falando, na verdade, né? Eu não vou nem dizer que é maldade, porque eu acho que é mais desconhecimento da lei. Então, aos amigos advogados, estudem o CPC, está tudo lá. A resposta está lá, né? A resposta está lá. A resposta está lá. Basta um pouco de tempo e dedicação. Ela vai aparecer, né? Não João 8:32. E conhecereis a vou falar do verdade. Ctrl F, tá? Não vou falar do Ctrl F porque é covardia, né? Mas a resposta está lá. Tá aí uma boa ideia aí, ó. Não é? Você viu? Já está quase resolvido o problema, né? Já está quase resolvido. Mas, Thiago, vamos falar uma coisa. Assim, né? A gente trabalha, eu falo nós aqui, né? A gente trabalha sempre com o objetivo de transparência e também de um mínimo de custo, né? Para quem busca obter o reconhecimento, né? Tirar a cidadania é uma falácia, que a gente tem o hábito de falar, mas assim... Você não vai tirar de ninguém isso. Né? Não vai tirar nada. O direito inerente é consanguíneo, né? A gente Então não vai tirar nada de ninguém, a gente Exato. não vai obter nada, a gente vai obter o reconhecimento da cidadania que a gente já tem o direito. Então, quando falar aí, a gente vai tirar, me perdoem, mas é hábito, tá? Mas ninguém vai tirar nada. O que a gente tem é o reconhecimento do direito já existente, né? A gente só tem a verificação da expectativa de direito, que é o reconhecimento da cidadania, né? Então, muito se diz aí que eu quero tirar o meu passaporte, como se o passaporte fosse cidadania, e o passaporte nada mais é do que o documento de viagem, né? Para você tirar o passaporte, você já vai ter que ser cidadão, assim como eu já te contei também, numa passagem aí de quando nós fomos a primeira vez para a Itália como cidadão já,
que não quiseram me deixar embarcar, porque eu só tinha passagem de ida. E eu mostrei as certidões de nascimento e casamento que eu tinha, emitidas lá no Comune. E a companhia, no caso a Ibéria, porque a gente ia passar pela Espanha, falou, não, perfeito, tá liberado, sem problema. Você é cidadão, você não vai ter problema de entrar lá, mesmo não tendo o passaporte, né? Então, muitos aí querem tirar o passaporte, Não é o passaporte que vai dar aí a cidadania, mas faz parte, né? Até para os que não moram lá, para os que moram no Brasil, né? Quando a gente mora lá, a gente tira aqui o RG, que, né, tá com um pouco de reflexo, mas isso é RG. Quando a gente reside lá, a gente tira o RG, tira código fiscal, bonitinho, ó. Em breve, Ai, que bonitinho. testa sanitária, cartão de saúde, que depois a gente vai também, acho que, tratar aí em um outro momento, que eu acho que tem muito a tratar sobre todos esses detalhes, né? E como eu ia dizendo, Com certeza. a ideia agora é não só vender o serviço da forma mais barata possível e transparente, mas também dar a informação, né? Eu acho que quanto mais a gente compartilhar a informação, mais a gente desmistifica tudo, mais a gente divide, né? Quem divide multiplica. Eu tenho visto aí algo que me deixa até um pouco chateado, mas fazer o quê? Cada um vende da forma que acha mais plausível, né? Pessoas aí dizendo que vai ensinar a fazer a cidadania com R$1.000, R$2.000, e aí você não precisa gastar 30 mil com uma empresa de cidadania, de assessoria. Eu queria que me explicasse como que gasta R$1.000 para tirar a cidadania, né? Sendo que uma pessoa que tem como ascendente o trisavô tem aí em torno de 14 certidões, pelo menos. Se a A gente R$80, colocar no estado de São Paulo, né? que é mais barato, que é o mais barato do país, certidão interior. Eu falo R$100 porque eu conto a emissão da certidão mais o envio, né? E isso daí não teve assessoria, não teve trabalho de ninguém envolvido aí no meio, só do cartório. Aliás, lembrando, não precisa de firma reconhecida, tá? Se vocês pedirem com firma reconhecida, vocês vão gastar dinheiro à toa, porque o apostilamento é o documento que vai verificar, né? A emissão, a vai autenticidade do verificar a documento. assinatura do escrevente, do tabelião, do cartorário. Eu queria aproveitar a oportunidade também do assunto que a gente puxou e esclarecer que quem já tem o documento legalizado pelo ERESP ou até mesmo pelo consulado, né? Às vezes a pessoa legalizou o documento há um tempão atrás, não precisa fazer nada de novo, vai gastar 2 vezes. Se já tiver o documento legalizado pelo consulado, está feito, não tem que gastar. Se te falarem que você tem que gastar, mentira, não precisa. Também regularizado pelo ERESP, com o carimbinho, né? ERESP no caso de São Paulo, no caso dos outros estados, qualquer outro órgão do Ministério de Relações Exteriores, né? Que é por isso que chama ERESP, mas é um braço do Ministério de Relações Exteriores. Então, documento legalizado por qualquer um desses meios já está com o documento pronto, né? Tirando os documentos que estão com a tradução antiga, que isso a gente fala, né? Que é mais uma daquelas, né? Mas precisar, pode ser que não precise, né? Mas pode ser que você dá entrada com um documento lá traduzido em 2015 e tenha que voltar para trás, como eles dizem, né? Torne dietro e volta para você ter que fazer tudo de novo. Então, o que a gente indica, né, Leandro? É que faça, pelo menos, né, uma tradução nova e um apostilamento atualizado, correto? Não? Tem uma questão que é importante, Thiago. Alguns comunes encaminham certidões de nascimento dos antepassados, né,
eu não uso esse termo antenato porque vem lá da concorrência e, Ah! e eu uso da Mas anticausa. é, mas Né? é um antenato da Abruzzo. E o que acontece? Tem alguns comunes que, quando eles emitem o extrato per riassunto di atto di nascita, a certidão de nascimento, ele coloca que tem validade de 6 meses. Isso no ordenamento jurídico brasileiro não tem serventia, porque a gente vai traduzir esse documento para utilizar, para fazer uma retificação, porém a Itália assim entende. Então, se a gente tem um documento que já é antigo para apresentar perante a autoridade italiana, tem dois cenários que são importantes. Aquelas pessoas que já faleceram, que já têm o óbito dele, ele não vai sofrer mais nenhuma alteração, né? Parou de estado civil, né? Tudo bem, pode ter uma retificação, mas assim, a pessoa em si não vai alterar, né? Ele morreu como? Ah, ele morreu casado, ou ele morreu solteiro, não interessa, né? Morreu. E não vai mudar o status dele, né? Agora, a pessoa que é viva, então, por exemplo, você vai levar uma certidão antiga, poxa, nesse meio tempo você pode ter divorciado, ter casado com outra mulher, com N possibilidades, né? E aí Sim. a autoridade italiana vai reclamar da questão dos 6 meses dessa certidão. Não, eu casei 2 vezes com a mesma. Eu descobri que não ia adiantar nada trocar de mulher, casei 2 vezes com a mesma. Precisou fazer a faculdade de Direito para saber disso, né? Mas, viu? Mas e aí? Vamos lá. Todo mundo fala do passaporte. Eu quero meu passaporte italiano. E aí? Eu quero meu passaporte vermelho, que na verdade não é vermelho, é vinho. Isso. Que vantagem esse povo leva com esse passaporte? Olha, eu não estou perguntando para mim. Eu estou perguntando... Eu descobri viajando, né? Você sabe, eu já andei um pouco. Acabei nem falando no começo, porque a primeira live a gente fica nervoso, né? Apesar de parecer que não, né? Eu tenho experimentado, mano, é bom, sempre bom beber água, tá? Não é? Sempre bom beber água. Sempre em embalagem sem rótulo, para garantir que é água, para não ter problema. Eu vou beber água também, tá? Então, assim, eu descobri muita coisa viajando, né? Eu cheguei já até a África, Canadá, Estados Unidos, Suíça. Indico para todo mundo que puder, vá rodar, arrume um trabalho fora, né? Às vezes a pessoa, mas isso é caro. Arruma um trabalho fora, vai viajar, lá fora contratam gente para tanta coisa, né? E eu descobri que são muitos os benefícios, tá? Inclusive um deles me deu recentemente, porque existe um visto de trabalho e estudo entre o governo italiano e muitos outros países aí. Às vezes eles suspendem, às vezes eles retomam, mas eu sei que muitos países da coroa britânica mantêm esse vínculo. Então, para quem tem até 30 anos de idade, 31, né, você tem que fazer o pedido até os 30, 31, e aí você tem mais 12 meses para ir, que foi esse que eu perdi na época, né? Que a gente estava em dúvida se ia para cá, para lá, para cá, para lá. Ficamos ali no meio do caminho e acabamos perdendo o direito, mas... O da Austrália é muito interessante. Você pode ir para lá estudar e trabalhar. É um visto de working holiday. Você trabalha 6 meses, estuda 6 meses, ou estuda 6 meses, trabalha 6 meses. Pode renovar por mais 12 meses. Então, o cidadão italiano tem direito a ficar lá pelo menos por 24 meses. E aí, quem às vezes tem interesse de ficar, já tem aí 24 meses de histórico, né? Imigratório, que o tempo de permanência sempre é muito importante, né, para todos os lugares que você vai. Eu vejo que outro benefício importante da cidadania é a facilidade de você poder não só para viajar, mas poder também morar, né? O passaporte italiano, ele permite aí a entrada em muitos países. Eu vi algo hoje que
fala-se em torno de 168 países sem visto, que a gente simplesmente, né, cumpre lá o requisito de, às vezes, preencher um formulário, igual nos Estados Unidos. Você entra na internet, basta ter um cartão internacional e a ficha limpa, você entra lá, preenche o formulário, paga acho que $14 por cabeça, em até 72 horas eles te respondem e falam, tá ok, pode comprar passagem e ir embora. Alguém me falou que o visto americano para brasileiro hoje está demorando, chega a demorar em até 1 ano, só para você ter o visto. Então, assim, o passaporte italiano numa dessa te livra a cara de poder viajar numa emergência, ou visitar um parente, ou até mesmo em definitivo, né? A gente trata de imigração, de cidadania, mas eu não indico, mas também não condeno a imigração permanente em caráter de turista, né? Para não falar outra coisa. É uma viagem permanente, temporária definitiva, com um visto de entrada de turista. Provitivo. Provisório e definitivo. Provitivo, exatamente. É uma gambiarra, na verdade, né? Como bom brasileiro, é uma gambiarra. Mas, assim, não condeno, né? Eu mesmo fui para o Canadá com visto de turista, entrei depois, sim, a gente converteu o nosso visto, né? Aí aprendemos mais essa, que aí você sai, atravessa a ponte, bate lá nos Estados Unidos, aí o cara fala para você não vai entrar, você vai voltar lá, acertar a tua situação lá, aí depois, se você quiser, você volta aqui que eu te deixo entrar, tá? Então eu vou te dar um papel aqui, uma negativa de entrada, e você fala, putz, agora ferrou, vou pôr o cadastro americano. Ele fala, não, fica tranquilo, só burocracia. Você pega a papelada, volta lá no Canadá, dá a entrada, e aí sim você está autorizado a entrar nos Estados Unidos sem visto. Então, assim, de imediato, que eu posso te dizer, você tem benefício de viagem, turista, de moradia como estudante, de moradia como trabalhador, outros vistos de empresário, né, como tem nos Estados Unidos. Eu não sei exatamente agora, falam em B2, mas eu não sei se o B2 é o brasileiro ou o B2 é o italiano. Enfim, tem um visto para italiano que ele se equipara aquele para brasileiro, só que o brasileiro tem que investir $500 mil, parece, numa empresa lá. O europeu não tem limite de investimento, basta você chegar lá, montar uma empresa. Pode criar emprego. Né? Empreender, exatamente. Basta você empreender, contratar meia dúzia de americano lá, legalizado, né, gente? Não vai chegar lá e contratar 10 brasileiros que foi para lá morar com visto de turista, que não conta, né? Senão a pessoa vai falar, pô, eu contratei 10 brasileiros e não quiseram me dar o visto. Né? Tem coisa que a gente tem que fazer. Mas, assim, sinceramente, já fiz conta, já refiz conta, já paguei faculdade para viajar. No Canadá, a gente pagou faculdade para ter moradia. Já paguei faculdade para ir morar na Suíça, já paguei faculdade para ir morar no Canadá. E, no fim das contas, para quem pretende morar na Europa, o mais barato é ir atrás da cidadania, porque você não depende de mais nada. Você não depende de cumprir requisito de tempo de moradia, você não depende de cumprir tempo de trabalho, 1 ano de trabalho, 2 anos de trabalho, cargo, gerente, nada. Então, assim, vai investir, que seja com assessoria, que seja sozinho, que seja, sei lá como que quiserem tentar, tá? Eu aconselho que tentem, e muitas pessoas já me confirmaram, já me confessaram, né? Falaram, olha, Thiago, eu tentei fazer sozinho, mas acabei gastando mais do que se eu tivesse pago alguém profissional, claro, né? Não adianta pagar qualquer um que fala que sabe fazer, até porque isso não é um mercado regulamentado, então a gente não tem uma carteirinha, né, profissional do assessor, do consultor. Todo mundo que vai morar na Itália e pega uma bicicleta para andar lá pela rua, acha que é assessor.
sai vendendo curso, vendendo 1001 soluções e dizendo que sabe tudo, mas na verdade a única coisa que ele quer é vender o curso e mais nada, né? Aí fala que você vai economizar 30 mil reais, 20 mil reais, mas não sei se vai, né? Quem achar que vai, experimentem, tá? Eu acho que a vida ela é um aprendizado constante, contínuo. Todo dia, Não... Hã? todo dia, né? Todo dia. E no fim das contas, o que a gente tem é o direito, né, de escolher as fontes que nós vamos aprender, né? E de onde a gente vai tirar o nosso conhecimento e de onde que a gente vai tirar o que vai nos instruir para poder fazer esse ou aquele trabalho ou para buscar esse ou aquele sonho, né? Também falo para quem já quebrou muito a cara, não desistir, não é algo que se deva desistir. Se você tem direito, vá atrás, insista, tente sozinho. Se não deu certo, tente com um profissional. Não deu certo com o profissional, tente com outro profissional. Tente sozinho de novo, né? Você sabe, meu pai foi para lá sem falar italiano, com a criança pequena, sem saber onde ia Aprendeu na morar, raça, aprendeu na raça. sem um advogado, sem um assessor, sem falar italiano, E resolveu. e fez, e tirou, e deu certo. Hoje a gente ajuda aí, já estou para te dizer que já passamos os milhares de pessoas, né, que a Olha gente só. já ajudou, já pôde participar da vida das pessoas, né, do sonho. Tem gente que está lá trabalhando, empregado, tem gente que está passeando, tem gente na China, tem gente nos Estados Unidos, tem gente na própria Itália, no Livorno, Em Portugal, tem gente já tem na querendo ser Espanha. nosso correspondente, tem gente Pois é. querendo trabalhar com a gente. Pois é, pois é. Eu não tô assim tão avançado, né, nos milhares. Eu cheguei recente, né, mas já Nas tem, centenas, né? eu Já tenho é umas bastante. centenas. Tem que começar com um passo, né, Thiago? Tem que começar com um passo, um de cada vez, e fazer a coisa certa como ela deve ser feita, né? Não podemos fazer de qualquer maneira. Documento é uma coisa muito séria, né? Hoje, todo mundo no Brasil que lida com documentos de terceiros tem que respeitar a questão da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nós lidamos diariamente com informações, queira ou não, são preciosas, né? E isso Sim, tem muita responsabilidade, né? Até mesmo com relação àqueles auxiliares, né, que a gente tem, que são os tradutores, que são os cartórios, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas tem um cartório que me cobrou R$ 50 o apostilamento. Eu falei, aonde? Ah, em Curitiba. Eu falei, peraí, Curitiba, a tabela da corregedoria é R$ 100 e alguns centavos o apostilamento. Como que tem um cartório cobrando 50? Coisa então. errada. De repente eu estou vendendo um selo falsificado, um selo furtado, não sei, né? Então, assim, são cuidados que a gente tem que tomar, porque é a nossa responsabilidade que está em cima do documento de cada uma das pessoas que tá buscando esse reconhecimento, né? Mesma coisa o tradutor. Sim. Ah, tem um tradutor juramentado, Sim. uma empresa X que faz online. Eu conheço os tradutores para quem eu mando os documentos, né? Então, não podemos brincar, né? Eu quero que me prove que alguém que tem o italiano como ascendente, um trisavô, consegue tirar uma cidadania por R$ 2.000. Sozinho, que seja. Não tiro. Eu quero que Não, me prove que não consegue tirar a cidadania por R$ 2.000. R$ 2.000 é o que você vai pagar para o consulado só para pedir para ele reconhecer, que são 300 euros. Correto ou não? Exatamente, exatamente. Mais 14 certidões.
mais 14 traduções, mais 28 apostilamentos, Sem a estamos CNN. falando, Esqueceu da estamos CNN. falando de tirar do Tem mais a Brasil. CNN. Sim, sim. Né? Estamos falando de nem ter saído do Brasil e não ter precisado de um advogado. Então, assim, eu quero que me provem na ponta do lápis Nessa que conta você sua aí, consegue R$ tirar 7.000. uma cidadania hoje por R$ 2.000. Nessa conta sua, 14 documentos, R$ 7.000, pelo menos. Sozinho. 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 Né? Mais o consulado, 300 euros, R$ 2.000. Tá? 9. Mais um SEDEX, mais um custo de combustível, né? Isso, não estamos nem falando de viagem, se tiver que ir para lá, quiser fazer lá por residência, vai gastar mais a passagem, a estadia, a comida e tudo mais. Se quiser fazer judicial, vai ter que contratar um advogado, mesmo que quiser ir lá sozinho e tentar contratar um advogado, porque eu acho difícil de contratar sozinho, apesar de ser possível, vai ter que contratar, vai ter que alugar uma casa, tem que tomar cuidado, né? Porque aluguel de casa lá, eu falei para você, o italiano é um bicho desconfiado, ele é um bicho que assim, você não chega lá e fala, ô, meu querido, eu vou alugar teu apartamento aqui para fazer uma cidadania e eu vou ficar 3 meses e eu te devolvo, tá bom? Ah, tá bom, beleza, fica aí. Não é assim, né? Tem o tempo, que isso a gente passou por cima aí, mas a gente pode abordar numa próxima também, né? Que antigamente se fazia com 10, com 15 dias. Hoje já não é mais possível, devido a tanta picaretagem, né? De brasileiro mesmo, devido a tanto esquema que foi se criando, né? A gente não vai entrar em detalhe, até para não ferir a ética aí, não acabar falando o que não devia, mas por conta de muitos brasileiros mesmos, a coisa foi se agravando. Então, hoje, eles fazem questão de demorar tudo que eles podem, né? Então, eles fazem questão de levar 1 mês para registrar a tua residência, depois eles fazem questão de o vídeo lhe passar pelo menos umas 3 vezes em no mínimo 45 dias, se não for 90, para ter certeza de que você está lá morando. Então, isso aí já foi para 4 meses, o tempo de permanência. Então, assim, eu pretendo que a gente faça esse nosso trabalho aqui, né, para a gente instruir as pessoas, mesmo as que querem fazer sozinho, para tomarem cuidado no que escutam e pôr na ponta do lápis o que precisa, né? Partir do que precisa, que é o que nós falamos aqui: certidão, tradução, apostilamento. Não estamos nem falando de retificação. Certidão, tradução, apostilamento. Qualquer outro eventual custo. Hã? É o kit básico. Kit básico, né? É a famosa, a chamada pasta. Está pronta. Dar nomes. Você sabe, eu não sou muito fã dessas terminologias criadas pelo mercado, porque para mim terminologia criada pelo mercado, no meu ver, tá? Meu ver, não é uma verdade absoluta, é no meu entendimento. Você sabe que eu não sou muito ortodoxo com os entendimentos, então assim nada mais é do que simplesmente coisas para poder te vender mais, né? Mas assim, para formar a famosa pasta, o que você precisa é de uma pastinha L transparente e todas as certidões traduzidas, apostiladas e verificadas de erros e problemas de emissão e tudo mais. Basicamente isso, mais os acréscimos. Viagem, advogado, consulado, custos, taxas, marca da bolo, selo, né? Quando você vai dar entrada lá, tem selo, tem marca da bolo. Seguro viagem, tem passagem de volta, sojourno, né? Tudo custa, tudo vai um selinho. Ah, mas é barato, 70 euros. É barato, 120 euros. 120 com 70, 200. 200 vezes 6, já deu mais 1.000 e poucos reais. Então é barato, é barato, é barato. No fim, eu quero que ponha na ponta do lápis e pense o que é barato, né?
se consegue tirar a cidadania hoje com R$ 2.000. Se conseguir, me prova que eu dou a cidadania de presente para o cidadão. Tá bom? Essa é a minha proposta de empresa. O cara que me provar que dá para tirar a cidadania com R$ 2.000, eu dou a cidadania para ele e ainda cubro os R$ 2.000 de custo da cidadania dele. Chamou... Como que chama? Ah, Patrulha do Consumidor. Pode chamar o Jorge Wilstermann e o Celso Russomano. Bom, e aí é isso, Leandro. Da minha parte é isso. Eu acho que por hoje a gente pode aí abrir para alguém fazer pergunta. Acho que seria legal. Não sei se a Tudy está me acompanhando. Eu me empolguei aqui, comecei a gritar, ela saiu de perto. Mas aí agora eu fico sozinho. Vamos ver se ela está online. Morzona, vem aqui, diretora. A diretora apareceu. Você pode ficar de olho aí e ver se tem alguém querendo fazer uma pergunta ou querendo saber alguma coisa? Pergunta de coisa que vocês me falaram. Bom, ela tem pergunta. O que Então você acha? Abre para ela fazer a pergunta? Abre para fazer pergunta. Então, escreve no inbox aqui, ó. Na caixinha. Não, isso aí em breve, tá? Pera aí, antes dela fazer a pergunta. Não, em breve, a caixinha é uma coisa, ou arrasta para cima é outra. Não tem o link aqui ainda, tá? Não tem o link aqui ainda, então não adianta procurar. E ali? Em algum lugar da tela aqui vai ter um botão para vocês se inscreverem, mas não agora, tá? Em breve. A gente em breve vai introduzir aí o arrasta para cima ou para o lado, né? A gente vai arrastar para algum lugar e vai ensinar vocês a fazer por conta, tá? E economizar os R$ 3.000, os R$ 30.000 de custo que todos dizem que custa para fazer, que na verdade eu acho que tem que pesar, né? Porque isso essa aí semana é envolvido muita muita gente, uma né? pessoa. Me ligou uma pessoa essa semana e a primeira pergunta que ele fez foi: queria saber quanto custa. Eu falei, cara, eu precisaria de entender a sua demanda. Né? Eu precisava entender a sua árvore genealógica. Não, porque eu estou procurando preço. Eu falei, o processo desse pode custar R$ 50.000, dependendo da sua árvore genealógica. Ah, é? Eu falei, é. Tá bom, obrigado. Desligou, foi embora. Acabou. Então, falar que sai por 2, que sai por 3, que sai por 30, cada caso é um caso. É o que eu brinquei com você, né? Quer comprar uma Mercedes? Faz um Pix de 30 mil aí que você comprou uma Mercedes. Precisa ver se eu vou te entregar, né? Exatamente. Precisa ver se eu vou te entregar. Mas se você fizer um Pix de 30, comprou uma Mercedes já. Tá vendida. Você é o mais novo. Vamos para a pergunta. Cadê? Depois vai no Reclame Aqui. Cadê a pergunta aqui? Primeira coisa que vocês não falaram. Primeira coisa. Eu coloquei no roteiro. Tá. Como começou a trabalhar com isso? Como nós começamos a trabalhar? Com isso? Bom, começamos, né? Eu comecei moleque, indo atrás de documentação com meu pai, aquela história que ele falou, de falar com o tio. Foi uma das que tinha um trem que ia até Perus, e tinha uma irmã do meu avô, da minha avó, a tia Gracinda, que ela morreu agora recentemente. Fomos lá buscar certidão de um, de outro, e no fim das contas acabamos fazendo para nós mesmos, né? No meu caso, eu sou minha mulher, a que está fazendo pergunta aqui, também é descendente de italiana, e aí a mulher do meu pai também é descendente de italiana, então todos nós fizemos por descendência. Isso às vezes a gente indica também para as pessoas que não querem se naturalizar, buscar um pouco mais na família, porque às vezes vale mais a pena. Tem um tio da Tudy, né, minha mulher, que ele está tirando pela família dele, que é a linhagem dela, e a mulher dele também pela família dela, porque ela também é descendente de italiana. Então, assim, a gente começou fazendo a nossa, e aí faz a nossa, só aí foram 4, 5 do meu tio, 6 a do primo,
Hoje eu tenho 10 primos que estão aí aguardando audiência, que também foi aquele caso, né? Ah, não quero, não quero, não quero, não quero. Quando vê que saiu, um monte de gente quer, e a gente acabou fazendo para um, para o outro, 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 para o outro. Estuda daqui, estuda dali. Fomos vendo a dificuldade que existia no mercado, né? Muita especulação. Isso até hoje ainda existe a mesma coisa, muita especulação, né? Eu volto na brincadeira da Mercedes, muito se fala e pouco se entrega. Não acho que seja maldade, tá? Não vou aqui condenar o trabalho que é feito. Eu acho que muitas vezes é ignorância, é inocência, porque os consultores, muitos deles, eles só sabem fazer aquilo que eles passaram para tirar a cidadania deles, né? E eu, se fosse ver só o que eu passei para tirar a minha, seria muito fácil, porque meu pai tirou primeiro, então eu já parti dele, italiano, brasileiro. Legalizei 2 certidões no consulado, que inclusive... Aí saiu com 2000, hein? Hã? Aí saiu com 2000. Aí saiu 2000. 2 certidões. Mas só se eu tivesse ido de barco para a Itália de graça, no meio da soja. No meio da soja, nadando na soja no graneleiro. Porque eu fui para lá tirar por residência. Então a Francesca, aliás, espero um dia falar com ela de novo, que é uma chefe do consulado lá, que é uma das que põe o consulado para andar. Só tem elogios para ela. Mulher braba, bota coisa para andar. Que naquela época, não sei se você lembra, até um caso interessante, para legalizar a certidão, eles legalizavam 10 por dia só. Você tinha que chegar na fila 6 da manhã, 5 da manhã. Tinha época que nego ficava lá na porta, igual o show do Justin Bieber. Bandeirinha de praia, barraca, esperando na fila, para quando abrisse de manhã ser o primeiro. Porque só legalizava 10. Se tivesse 100, os outros 90 iam embora para casa. Não importa se era do Mato Grosso que veio, se era de Belo Horizonte, você voltava para casa, filho. Sem conversa, sem choro. Então, eu não peguei essa não fase. Pegou? Eu já peguei o bonde andando na fase do apostilamento. Não, era uma aventura. Uma aventura. Nós acordamos 4 horas da manhã para ir para lá, torcendo. Às vezes começava a garoar, você falava aí, ótimo, boa. Garoava, você falava aí, que a galera corria da fila. E você chegava lá e ficava lá, tomando chuva, esperando abrir para ser o primeiro. Aí entrava, ela pegava o nominho dos 10 primeiros, os outros ela punha lá numa listinha de espera. Caso houvesse alguma possibilidade, algum jeitinho de encaixar alguém, muito bem. Aí foi evoluindo um pouco, passaram a pegar o nome da turma e marcar para semanas próximas, até que introduziram aquele famigerado sistema de agendamento pelo computador. Prenota online? Essa fase, Prenota online. E eu tentei alguma coisa do Prenota, assim. Eu tentei alguma coisa do Prenota. E assim foi. E assim foi. Então, assim, a minha foi uma coisa completamente diferente do que existe hoje. E não faz tanto tempo assim, até porque eu sou jovem ainda, ó, você vê? Não faz muito tempo assim, né? Nós somos da época do Mamonas Assassinas, a gente estava falando ontem, que já ficou lá para trás. Tem gente que nem sabe o que é mais, mas a gente está vendo ainda. E eu passei por tudo isso. Então, assim, se eu for vender isso, eu não trabalho, porque isso nem dá mais para ser vendido, entendeu? E assim, acho que você também, se você pegar o seu histórico desde lá de trás, até onde te trouxe aqui, como você já contou aí, né? Tem a história do advogado que morreu, que essa também a gente pode abordar num outro momento. Acabei de me responder. Começou a fazer para a família, aí começou a aparecer outras pessoas. Família, outras pessoas. Só trabalhava por indicação. Foi interno, pequeno e um passo por vez.
né? Isso. E aí, na verdade, a coisa foi crescendo, crescendo, cresceu tanto A gente que hoje, com o mundo digitalizado, é impossível não entrar nisso aqui, né? É impossível não estar no mundo online, não estar trabalhando com a internet. E de indicação, acabamos abrindo uma empresa, que agora já está virando duas empresas, daqui a pouco vai virar um conglomerado, né? Um antenato da Abruzzo, né? Ou talvez um antenati da Abruzzo. Exato. E Deu um delay chegamos aqui. aqui assim, muito interesse, né? Eu gosto muito do que eu faço, graças ao bom Deus que me permitiu estar aqui, porque esse ano quase que eu fui embora, né? Muitos aí eu acho que não sabem, nem os que conhecem a gente. Você sempre esteve mais próximo agora, principalmente nesses últimos anos, né? Então, tá orientado, mas não sei se aparece aí, ó, muitos não sabem, ó, vai daqui até quase o umbigo, que eu tive que fazer uma cirurgia do coração, e isso permitindo essa retomada, eu me dediquei ainda mais, né? Eu tive mais certeza de que é isso que eu quero fazer, isso que eu gosto, não só por trabalho, por ser profissional, mas para ajudar as pessoas, porque eu também tive muita ajuda, né? Nós tivemos, bem ou mal, com toda dificuldade, né? Você foi ajudado, o meu pai foi ajudado, eu fui ajudado, como eu falei aí da Francesca, né? Eu tive muita ajuda, sou grato a isso e eu quero um dia poder ser lembrado, né, como essa pessoa que ajudou também outras pessoas a poderem ter o que a gente tem hoje, que é a vitória, não é o passaporte, né? E sim é ser um cidadão reconhecido. Um cidadão reconhecido e gozar dos direitos que são assegurados. Tiago, eu vi uma coisa aqui no WhatsApp. Ah, Parece que os nossos comentários estão desabilitados. Eu não sei como é que mexe nisso. estão o quê? Desabilitados. Desabilitados? Então, peraí que... Pode ser No questions yet. que não teve Peraí que eu estou nenhuma chamando a pergunta. diretora de assuntos digitais aqui. Calma. Turn off, Não, turn off. não tá, não. Cara, o Não? meu tá habilitado. Você quer ver aí? Só que Você não quer? Clica nesses três pauzinhos aqui, ó. Do Não, o lado meu do comentário, só está onde tem ali aparecendo, o tá comentário. aparecendo o xizinho, não aparece mais nada. Não Não, mas domino isso clica nesses aqui, três não sei como é que é. pauzinhos que tem, essas três bolinhas aí que tem do lado do comentário, e vê se você consegue habilitar comentários para você aí. assim, porque vocês falaram bastante da coisa já, quem já tem documento lá pra frente, Tá, isso é tudo, interessante. Vamos lá. O Leandro vai falar. para a pessoa saber do zero. Não sei nada, não sei nem se eu sou descendente. Pronto. Quem tem direito? É só bisavô? É só. Tá ouvindo? Explica. Tô ouvindo. O cidadão que está lá, sei lá, ele está hoje igual eu estava um dia procurando uma aula de direito tributário online para estudar para a prova da OAB para o domingo seguinte e encontrei o Guilherme Pedroso lá do Sul que me salvou a vida. E hoje ele é meu amigo, inclusive meu professor de pós-graduação. Então, assim, o cidadão que caiu aqui de paraquedas ou que escutou alguém falar de cidadania e fala esse negócio aí. Eu quero ir para a Itália, eu quero morar lá, eu quero ter desconto em universidade, outro benefício que também é permitido para quem é europeu. Como é que eu faço para saber se eu tenho direito? Como é que eu faço para saber o que eu tenho que fazer para ir atrás, para começar a organizar isso tudo para eu poder
lá na frente pedir o reconhecimento? Eu tenho um caso aqui. O que eu falo para o cliente? A gente precisa organizar a árvore genealógica dessa pessoa. Né? E Pronto. como? Na contramão. Né? Porque Na contramão. quando você, conhecedor da história da família, tem tudo na mente, é uma situação. Agora, quando a pessoa não sabe nada, o que ela vai fazer? Ela vai na contramão. Então, peguei lá para uma determinada pessoa. Falei, me traga o seu nascimento. O nascimento dela tem lá o pai, a mãe e os avós. Falei, vamos atrás dos seus avós. Né? Ah, não sei onde nasceu. Falei, mas alguma informação você deve ter, né? E essa informação que você deve ter talvez seja o óbito dessas pessoas, né? Onde morreram. Ah, morreram em Limeira. Beleza, vamos em Limeira, vamos procurar o óbito dessa pessoa. No óbito dessa pessoa vai ter informações do casamento, de onde ela nasceu, de onde ela veio, né? E aí a gente vai montando o quebra-cabeça até encontrar um italiano, né? Sim. Você tem 4 avós, 8 bisavós, não, 4 avós, 8 bisavós, 32 trisavós, 64 tetravós. Isso. Alguém há de ser italiano, não é possível. Alguém é italiano. No caso do brasileiro, alguém é italiano e alguém é português. Não é? Então, o que eu falo é isso. Temos que construir a árvore genealógica na contramão. É o jeito mais difícil? É o jeito mais difícil. Na minha família estava fácil? Tava. Né? Tinha uma tia que sabia, a tia indicou um primo lá, e a informação veio, pronta. Né? Mas nem todo mundo tem essa sorte. Tá. E o caminho é, de fato, pesquisar. Eu tenho um caso que eu estou pesquisando em 2 cidades, no sul de Minas e aqui em São Paulo, próximo da divisa, e até agora nada, mas está caminhando. É uma busca por etapa, né? Olha, eu tenho um caso em Minas também, depois a gente vai conversar. Eu tenho um caso em Minas também, tá? Mas é isso. Lembrando só que as certidões inteiro teor, né? Para poder ter essa gama de informações. Posso discordar de você? Ah, O inteiro teor eu só obtenho a hora que a gente tem a certeza de que a pessoa tem esse direito. Por conta do custo. tá. Né? Pelo menos assim, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a diferença de preço vale a pena obter a certidão de breve relato, principalmente se for no caso de busca, como esse exemplo que eu estou falando. Tá. Né? Com o preço de uma certidão inteiro teor, você obtém 2 breves relatos aí, sobra um troquinho. Não dá para um café, mas sobra um. Né? O que eu faço, eu pergunto sobre os eventos da vida da pessoa para saber sobre as averbações, tá? Porque, por exemplo, no meu caso, estou falando, né? A minha certidão de nascimento custa uma fortuna. Ela sai mais de R$100 se eu pedir uma breve relato. Por conta das averbações. Então você vai direto no inteiro teor e está tudo certo. É isso, sai mais barato na minha. É mais barato no inteiro teor, sim. A minha sai mais barato do que eu pedir uma breve relato. Então eu pergunto dos eventos, né? Já casou? Não casou? Já mudou de nome? Não mudou de nome? O que ocorreu até hoje e tal? Ah, não tenho nada, nunca aconteceu nada tal. Aí sim, aí eu acho que a breve relato vale a pena. Mas perfeito, cara. Eu acho que estou muito feliz com o nosso primeiro evento. Eu acho que... eu acho que dá para construir bastante coisa, né? Tá. Dá para distribuir informação boa. Enfim. Não, e quem não conseguiu comentar, quem não conseguiu assistir tudo, quem tem dúvida, enfim, quem tem interesse, manda mensagem, tá? Manda mensagem, a gente desenrola isso. Manda mensagem, manda sugestão para as próximas lives. A gente tem muita coisa para falar, tá? Eu acho que desde lá de trás, do que já acontecia,
até o que vem acontecendo, das possibilidades, das formas, enfim, de FIDA, busca de certidões, tudo, custo, onde, como, tudo. Aceito sugestões, sugestões são sempre bem-vindas. Então, quem quiser, quem tiver interesse, manda mensagem para mim, para você. Procura a gente aí no pessoal, que a gente também tem informação lá. Exato, exato. Tá Estamos certo? sempre à disposição, né, Thiago? Sempre à disposição e sempre dispostos, que é o mais Né? importante. Com certeza, com certeza. Certo? Maravilha. Foi um prazer. Foi um prazer, meu amigo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por me receber e por me convidar. Não é? Muito Quando, obrigado. quando tem uma recíproca é isso, né? Quando tem uma recíproca é isso. O convite é, ao mesmo tempo, uma recepção. Então, Sim, eu achei que foi bem legal. Temos muita história para contar, né? muita, muita. Você vê, ó, já deu 1h30, passou voando. Pois é, Voando, pois é. tá? E a gente, na Com próxima, a com gente vai roteirinho, ver. Hã? com roteirinho de 5 itens, né? Você viu? Não, eu sou igual o Faustão. Eu com papelzinho, com 4 linhas, eu falo 2 horas. Fala para professor errado. Pronto. Aí nós Isso vamos aí. ajeitar os comentários, vamos vir mais preparado para o pessoal poder participar. E Deve vai ter, ficar gravada. deve ter algum vídeo no YouTube que vai ensinar você a fazer isso, pode ter certeza. Ah, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Basta saber onde procurar, tem sempre a informação correta. É isso aí. Feito? Maravilha. Ó, muito obrigado. Tchau. Aí. Um bacione. Arrivederci. Buongiorno, Buonanotte. ci sentiamo. Ci sentiamo. Ci sentiamo. Ci vediamo. Isso aí. Vediamo. A domani. A domani. Até. Valeu. Tchau. Um abraço, tchau. Obrigado aí pela audiência e a Obrigado você. paciência. Um abraço. Mais Outro. informações virão pelo WhatsApp. Com certeza. Beijão. Tchau. Outro até. E agora? Tira. Pronto. Agora você faz.